Aleluia, aleluia, aleluia. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 28, do 1 ao 10. Mateus capítulo 28, versos 1 até o 10. Amanhecia o primeiro dia da semana. O Shabá havia acabado. Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo, quando repentinamente houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu. Ele foi até a pedra, rolou-a e sentou-se em cima dela. Olhar para ele era como olhar para um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como cadáveres por causa dele. Não tenham medo, o anjo disse às mulheres. Sei que procuram por Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como disse que faria. Venham e vejam o lugar no qual ele foi sepultado. E então vão imediatamente contar aos discípulos dele que ele ressuscitou da morte e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, lá, como ele lhes disse. As mulheres saíram rapidamente do sepulcro, tomadas por uma combinação de medo e grande alegria, e foram contar aos discípulos o que acontecera. Mas de repente, lá estava o próprio Jesus. Ele as encontrou e disse: saudações. Elas se aproximaram dele e abraçaram seus pés, prostrando-se diante dele. Não tenham medo, Jesus disse a elas. Vão e digam aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia. Diga-lhes que lá eles me verão. Diga-lhes que lá eles me verão. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Estenda suas mãos para cá. Hoje quem vai trazer a palavra para nós é o nosso irmão André. Pai, nós te damos graças pela palavra do Senhor que foi lida até agora, pelo círio aceso, pelas velas do altar, pelos sacramentos que temos a partilhar agora há pouco. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, mais uma vez, através dessas palavras da Páscoa, em nome do teu Filho Jesus. Usa o André, fala através dele aqui hoje, em nome do teu Filho Jesus. Que a boca de Cristo esteja aqui falando conosco. Amém. Muito boa noite, meus amados irmãos e irmãs.
Que felicidade estar aqui com vocês mais uma vez, celebrando a Páscoa do nosso Senhor. Aleluia! Nosso Senhor ressuscitou. Aleluia! Eu acho muito divertido que eu cresci com uma cultura de cultos à noite, então é tão bom poder dizer boa noite no começo de um sermão. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz em poder trazer esse sermão hoje para vocês, especialmente porque ele é como uma continuação direta. Não só de tudo que a gente viveu ontem e anteontem, mas também do que eu preguei no domingo agora, no domingo da Paixão. No sermão desse domingo, nós lemos e relemos o capítulo 26 e 27 do Evangelho de Nosso Senhor, segundo São Mateus, olhando e reconhecendo, destrinchando, contemplando algumas das diversas facetas do Nosso Senhor. Nós o vimos e louvamos como Deus, como homem, como amigo, como mestre, como rei e também como crucificado, morto, sepultado. E terminamos ali como aquelas fiéis mulheres que esperavam sentadas na frente de seu sepulcro, ansiando pelo momento em que ele sairia de lá. E agora, é como se a gente estivesse no final de temporada de uma série de TV, em que se costuma usar os 2 últimos episódios para contar uma história só, amarrando todas as pontas soltas que ficaram pelo caminho. Continuamos a partir dessa cena. Damos o play na parte 2, exatamente onde paramos antes. Juntos aquelas mulheres à frente do seu túmulo. E é lá que veremos Jesus, o ressurreto, e a sua nova criação. Diz assim o Evangelho de Nosso Senhor. No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Nossa cena começa num sábado, como hoje. Só um pouco mais tarde, quando o sol do primeiro dia da semana começava a nascer. As Marias, sempre fiéis, sempre constantes, mais uma vez estavam ali. Possivelmente elas iam ao sepulcro na intenção de cuidar do corpo de Jesus, embalsamá-lo com mais cuidado, já que tiveram que fazer tudo isso com pressa na sexta-feira de sua paixão. Até o momento, ninguém havia verdadeiramente entendido o que Jesus havia dito, o que ele havia pregado ao longo de sua vida, especialmente na sua caminhada até Jerusalém. A mera ideia de alguém ressuscitar-se a si mesmo era incogitável. Talvez, nesse momento, a mente delas, afogadas em um amor que se faz luto, tentava encontrar alguma explicação, algum sentido, alguma coisa, algo, qualquer coisa, que justificasse tornar aquele momento compreensível, tornar ele um pouco menos doloroso. Mas não tinha nada lá. Só tinha alguns guardas, uma pedra e 2 mulheres. Silêncio. Quantas vezes nós mesmos não nos sentimos assim? Desamparados, enlutados, perdidos e abandonados, sem saber o que fazer. Em um momento em que nós parecemos estar tão só, que faz frio. E não tem nada que possa ser feito, não tem nada a fazer. E nenhuma voz amiga se ouve, nem alguma mão amiga se estende para cuidar de nós. O que nos resta fazer? Esperar. Marcos Almeida foi um verdadeiro profeta quando ele compôs Esperar é Caminhar. Porque é exatamente isso que nos resta fazer nesses momentos. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. E Deus nunca parece muito interessado em nos dar uma resposta óbvia. Ele é selvagem demais para caber nas nossas caixinhas de como Deus deveria agir. E ainda assim, Ele sempre cuida de nós. E é por isso que conseguimos esperar, é por isso que podemos esperar. Mesmo sem saber o quê, porque podemos confiar nele e que Ele o fará e que Ele falará. É por isso que, como ilustra C.S. Lewis, é quando conseguimos parar de nos debater que podemos ser salvos de nossos afogamentos. É quando paramos de bater freneticamente na porta e gritar e paramos e conseguimos para ouvir a sua resposta, que Ele nos responde. De repente, houve um grande estrondo. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Dessa vez sim, o Senhor se revela no estrondo.
terremoto e relâmpago. Ou melhor, ele revela um de seus mensageiros. A palavra anjo deriva disso, mensageiro. Que vem anunciar aquela resposta que o Cordeiro de Deus, levado em silêncio, calado ao abatedouro, se recusou a dar diante daqueles que o julgaram. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Era essa a destruição e reconstrução do templo em 3 dias. Ele se foi, mas já voltou. Ele não é um falso profeta, nem um louco, um charlatão, muito menos um falso Messias. Ele é, de fato, Filho de Deus. Ele é verdadeiramente o amado do Pai. Ele é Cristo, o ungido de Deus. E tudo aquilo que ele havia dito anteriormente, agora faz sentido. Todas as suas palavras, todas as suas promessas, todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que antes era incompreensível, agora se torna verdade. E assim como o véu que se rasgou no templo, o véu que nos impedia de ver, de ouvir, de entender a Cristo, agora se rasga. Não existe mais. Ainda nem o vimos ressurreto, mas já estamos maravilhados. Mas voltando só um momentinho no texto, eu acho interessante que os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo, porque sei que procurais Jesus, o crucificado. Existe um tipo de ironia aqui. Os guardas, os valentes, corajosos e vigorosos, aqueles que estavam ali para encarar qualquer coisa de frente, a fim de que o corpo de Jesus não saísse daquele túmulo, ficam como mortos. Porque, em verdade, eles estavam mortos, assim como todos nós um dia estivemos. As Marias, no entanto, sempre sabendo escolher a melhor parte, tinham encontrado sua vida na sua constante busca por Jesus. Mesmo quando nem tudo estava tão certo ou tão claro, mesmo quando só pudessem esperar diante do seu sepulcro, aguardando a manhã de domingo para vê-lo. Mas Cristo não estava mais ali. Vinde ver o lugar onde ele estava, diz o anjo. E elas só podem ver um sepulcro vazio. Não tem ossos, não tem corpos, não tem nada além de um punhado de tecidos e panos. Ide depressa a seus discípulos, ide depressa dizer a seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis. É isso que tenho a vos dizer. Ali, naquele momento, as Marias que escolheram a vida, que escolheram não se alinhar com os poderes deste mundo, nem se amedrontar por causa deles, mas que se fizeram servas do Rei do Universo, elas são feitas as primeiras apóstolas das boas novas de Cristo. Nos evangelhos, de modo geral, a palavra apóstolo não aparece com frequência, com exceção de Lucas, que usa mais ela. Mas ela tem esse sentido de mensageiro, de enviado. E aqui elas são enviadas pelo anjo do Senhor para dar a notícia aos discípulos. A melhor das notícias: Cristo ressuscitou. Aleluia! É interessante observar que é a fidelidade e a proximidade com Deus o que pode nos deixar tão frágeis e expostos, suscetíveis a tantos sofrimentos por causa dele, mas é também o caminho para a gente receber as suas alegrias de forma mais intensa e o quanto antes. Foi porque elas escolheram ir ao túmulo aquela manhã, que agora elas estavam saindo às pressas, com temor e grande alegria. E é nesse momento, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: alegrai-vos. Meus irmãos, a grandiosidade disso. Elas já estavam alegres, elas já tinham razões para crer, elas já começavam a entender aquilo que Jesus havia lhes dito ao longo desses anos ministeriais, mesmo que ainda pudessem temer ou sentir alguma dor ou tivessem alguma confusão em seus corações, a esperança já as fazia correr. E não precisaram ir até longe, não precisaram ir longe até que o vissem. Receberam um presente de sua confiança. Não demorou até que seus olhos contemplassem a sua salvação. O Cristo que vieram ver. O Cristo crucificado, morto e sepultado, mas que agora estava vivo novamente diante delas, dizendo: alegrai-vos. Não é possível ter outra reação sem ser aquela das Marias que se aproximavam, abraçando seus pés e prostraram-se diante dele.
Talvez em seu coração ainda tivesse algum resquício de medo, medo que ele não realmente estivesse ali, que fosse uma miragem, que fosse uma ilusão, ou que quando elas piscassem ou virassem os seus rostos, ele sumiria. Mas não, ele estava ali. Fisicamente, realmente, verdadeiramente, ele estava ali. Não mais Jesus, o crucificado, morto e sepultado, mas sim o Jesus, o ressurreto. Suas mãos o tocavam com toda certeza. O amor que se fez luto em seus corações, agora se transforma em um amor que lança fora todo medo. Amor que traz a paz, amor que traz vida, amor que ilumina. Se antes algumas palavras de Cristo ainda pudessem estar só começando a fazer sentido, é nessa sua manifestação discreta, amigável, saudosa, tranquilizante e amável que tudo se escancara. Eis aqui o primogênito da criação, aquele por quem Deus fez todas as coisas e tudo que existe, existe por causa dele. Eis aqui ele, feito primogênito da nova criação. Sua ressurreição não foi como a de Lázaro ou a dos santos em Jerusalém, que depois voltaram a morrer. Não, a sua ressurreição marca a chegada de um novo tempo, um novo século, um novo mundo e, principalmente, uma nova esperança. Cristo já havia dado um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Também eles já tinham recebido uma nova missão, anunciar a ressurreição de Cristo, que é a nossa missão até hoje e que vai continuar sendo até o dia que ele voltar. Mas agora, diante da sua ressurreição, nasce em seus corações também uma nova esperança, aquela que João tão sensivelmente descreve. Um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém descendo do céu, de junto de Deus, vestida como a noiva perfeita em seu esposo. Esta é a morada de Deus com os homens, e ele morará junto de nós. Nós seremos o seu povo, e o próprio Deus conosco será o nosso Deus. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes passaram. É a ressurreição de Cristo que inicia essa nova criação. Uma nova criação de vida, e vida abundante. Então Jesus lhes disse: não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá me verão. Os discípulos de Jesus agora são feitos seus irmãos. É assim que ele os chama, é assim que ele nos chama. É pela sua morte que somos perdoados e libertos do pecado e da morte, sim, e é por sua ressurreição que somos reconciliados com o Pai e temos verdadeira vida. Ao longo das leituras do Antigo Testamento que fizemos aqui agora, enquanto revemos a história do Deus com seu povo, a história da nossa salvação, encontramos um Deus que é criador, que é cuidador, que é protetor, que é libertador e que é salvador. Verdadeiramente um Pai e um Senhor sobre tudo e todos. E também ouvimos sobre a sua sabedoria, que é Cristo, meus irmãos. A sabedoria de Deus, por meio da qual temos salvação, é o próprio Cristo, que misteriosamente se encarna para habitar entre nós, nos ensinar com excelência como devemos ser, revelar uma forma verdadeira de humanidade, livre do pecado e da morte. E ele morre para nos livrar do poder do presente século e ressuscita misteriosamente para que tenhamos vida com ele. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus agora e sempre. Aleluia! É isso que o apóstolo São Paulo nos ensina em sua carta que lemos hoje. E é por isso que ele também diz que sem a ressurreição nossa fé é vã. A ressurreição é a fé dos cristãos, diz Santo Agostinho. Ainda que ela não possa ser provada cientificamente, nem possa ser localizada precisamente, milimetricamente, historicamente. Ela é a nossa fé. E não poderia ser de outro jeito. E se olharmos cuidadosamente, veremos que os relatos dos evangelistas lidam com todo tipo de perguntas que poderíamos levantar contra o texto e contra o fato. Mas é sem titubear ou se contradizer que eles claramente revelam: Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Resta-nos apenas crer. Esse é o mistério fundamental da nossa fé. É nisso que cremos e é isso que precisamos.
Essa é a nossa esperança, a ressurreição de todas as coisas. Para finalizarmos, irmãos, eu gostaria de lembrar que essa é a nossa esperança, porque ela ainda não está plenamente realizada. Vivemos em um longuíssimo já é, mas ainda não. Mas cada dia que passa é um dia a menos. Cada dia que passa é mais um passo rumo a Jerusalém celestial. Cada dia esperando é mais um dia caminhando. E enquanto esperamos, podemos saber que porque Cristo verdadeiramente vive, Ele está conosco. Seu Espírito habita em nós, sim, mas além disso, Ele se faz corpo e sangue todas as vezes que reunidos, damos graças e pedimos ao nosso Deus. Ele se faz verdadeiramente presente em toda e cada Eucaristia para estar conosco e para nos dar a vida eterna que já começou nele e que dele flui para todo o resto da criação. Portanto, que participando dessa primeira Eucaristia pascal, sejamos alegres e celebrantes, porque ele vive e por isso nós temos vida nele. Aleluia. Oremos, Senhor Jesus Cristo, Deus homem e ressurreto, Deus que se encarnou entre nós, Deus que nos alimenta com seu corpo e sangue para que tenhamos vida, primogênito desta e da nova criação. Nós te louvamos e agradecemos mais uma vez, mais um dia. Celebramos fervorosa, impacientemente a sua Páscoa, pois aguardamos a ressurreição de todas as coisas que hoje descansa e padece debaixo do pecado e da morte. Concede que sejamos anunciadores de tuas boas novas, para que todos creiam em ti e tenham parte em seu reino de amor. Por ti, amado do Pai, que vive e reina com ele e com esse Santo Espírito Consolador que tu fizeste habitar em nós, hoje e sempre nós te pedimos. Amém.